nossa aula, eu sou a professora Simone Bessa e a nossa aula será Identidade dos Seres Vivos. Nessa aula de Biologia, nós vamos ver a situação da classificação dos seres vivos. O que ocorreu nesse tempo todo? Nós hoje temos o pleno conhecimento sobre a possibilidade de você reconhecer, identificar imediatamente o que é um vegetal, o que é um animal, quais são os representantes da classe dos fungos, dos protozoários. Mas imagine, em outros tempos, como isso era difícil. As características estavam sendo ainda classificadas, estava ocorrendo todo um estudo sobre os seres vivos. E alguns cientistas, eles ficaram muito preocupados com essa situação. Por quê? Porque muitos cientistas estavam fazendo estudo de um ser vivo, por exemplo, num país. E no outro país, outros cientistas estavam fazendo estudo do mesmo ser vivo. E como a comunicação nesse período era muito difícil, não é como hoje que nós temos internet, que nós temos várias possibilidades de comunicação, em que você tem a notícia de forma mais rápida, de forma mais fácil, sobre o que está acontecendo. Então, um cientista de grande destaque nesse estudo da classificação dos seres vivos foi Linneu, Carlos Linnaeus. Ele está aqui presente com seus alunos, conversando sobre essa questão da classificação dos seres vivos. Linneu é essa pessoa que está aqui no centro e pela vestimenta, pelos hábitos da época, nós estamos percebendo que isso já faz bastante tempo. Isso foi mais ou menos a época de 1700. Imagina, em 1700, como é que você conseguiria se comunicar, como você poderia falar para o outro cientista que você está fazendo estudo sobre a cura da dengue ou qualquer outro vegetal que você está estudando para que seja efetivo no combate, por exemplo, da diabetes. Era muito difícil a comunicação. Linneu viveu nesse momento de 1700 e ele se preocupou com isso. Ele fez estudos, ele se formou em medicina, ele se formou em botânica e começou um estudo da classificação dos seres vivos, que hoje nós denominamos de sistemática e taxonomia. E aí, qual a importância dessa classificação? Eu trouxe um exemplo de classificação e aí para nós podermos visualizar o quê? Quando você vai ao mercado buscando algum elemento, nós visualizamos imediatamente nesse exemplo o que? Todas as mercadorias nessa área aqui, elas estão dispostas em prateleiras. Em que você chega, você anda pelos corredores, você pode visualizar muito bem os produtos, de qual setor eles fazem parte. Nós sabemos que os produtos de limpeza não estarão juntos com, por exemplo, os biscoitos, como, por exemplo, com arroz, com feijão, porque o produto de limpeza pode, como sabão, detergente, pode liberar cheiro que vai ficar impregnado no arroz, no feijão. Então, nós podemos visualizar um sistema de organização. Isso seria a sistemática. Além do sistema, que nós já visualizamos que são as prateleiras, nós temos a classificação. Olha, mesmo isso aqui já sendo um exemplo para sistemática e classificação, podemos visualizar já um contraponto. Aqui no fundo, sinalizado bebidas. E estamos aqui visualizando as bebidas dispostas nesse setor. Então, se eu viesse aqui por trás, eu estaria lendo bebidas, iria direto naquele corredor e talvez não soubesse que tinham outras bebidas mais aqui à frente. Talvez em promoção, talvez porque fossem num tamanho maior ou estão sendo vendidas numa quantidade maior. Seria de meu interesse eu chegar a esse mercado. Mas, como eu tenho a sinalização, a classificação de bebidas aqui ao fundo, muitos indivíduos podem nem chegar a esse corredor e poder visualizar. Vejamos ao fundo os vegetais, ali estão as frutas. E aí eu tenho uma situação em que os vegetais estão aqui mais isolados. Por que eles não estão juntos com esses alimentos, com esses elementos aqui? O mesmo exemplo que nós vimos anteriormente. Porque aqui pode liberar
algum tipo de cheiro, algum tipo de contaminação, então os vegetais estão mais para lá, mais ao fundo. Se a gente perceber bem, eles estão um pouquinho perto da área de elementos que têm refrigeração. Isso faz com que esse vegetal, com que essa verdura, dure um pouco mais de tempo. Então nós estamos vendo o quê? Sistemática, eu tenho um sistema de organização dos produtos nas prateleiras, classificação, eles foram classificados de acordo com suas categorias para ser preenchido, mesmo que seja nesse sistema, e de acordo com as suas características, eles podem estar até um pouco mais distantes, como nós estamos vendo os vegetais nessa disposição. Então, Linneu, ele pensou sobre isso em relação aos seres vivos, em relação ao todo. Então, poderíamos ter um sistema para identificar imediatamente o que é um protozoário, o que é um vegetal, o que é um animal. E a classificação, considerar as características, por que aquele indivíduo ele foi colocado no grupo dos vegetais? Por que aquele indivíduo foi colocado no grupo dos animais? Qual é a característica que separaria um vegetal de um animal de um protozoário? Então eu tenho na sistemática e na classificação, esse conjunto nós chamamos de taxonomia, nós temos essa classificação ao longo da evolução que nos indica e nos identifica os tipos de seres vivos. E aqui nós vemos a questão dos reinos dos seres vivos. Então vamos lá. Vimos no exemplo das prateleiras que eu tenho um sistema, né? O sistema das prateleiras. Aqui eu tenho um sistema para identificação dos seres vivos. O sistema de chaves, ó, desses ramozinhos que eu estou visualizando aqui, nesse tonzinho aqui meio pro rosa. E aí nesse sistema de chaves foram dispostos os seres vivos. Esses seres vivos eu tenho ao todo 5 reinos. Reino Monera, reino Protista, reino Fungi, Plantae ou Metafita, Animalia ou Metazoa, que são os animais, correto? Então, no reino Monera estão presentes as bactérias, as cianofícias. Esse reino, eu estou vendo que é a base da minha sistemática, é a base da minha classificação, eu tenho os mais primitivos. Eu vou levando essa escala do mais primitivo até o mais evoluído ser vivo. Quando citamos a evolução, são transformações que esses seres foram sofrendo ao longo do tempo, ao longo das gerações, e eles foram adquirindo características diferentes. Características, inclusive, que os tornam mais aptos para a sobrevivência ao ambiente. Então, o reino Monera, que é o reino das bactérias, eu tenho ele na base. A partir do reino Monera, eu tive uma quebra aqui, algumas células sofreram alterações que vão dar origem a outro reino, o reino Protista. A partir do reino Protista, há uma coisa interessante, porque eu tenho os protozoários aqui, eu tenho representantes de algas que estão presentes no reino Protista, e daqui eu vejo uma divisão bem clara, o reino Animalia ou Metazoa e o reino Plantae ou Metafita. E eu vejo um integrante que está aqui entre a Animalia e o Plantae. Que representante é esse? É o reino Fungi. Por que ele ficou exatamente no meio, entre Animalia e Plantae? Porque teve uma época em que os fungos ficava uma coisa de dúvida. O fungo é animal ou o fungo é vegetal? Exemplo de fungo, cogumelo, champignon, aquele que é utilizado em muitos alimentos, em saladas, em preparados. O cogumelo, e a gente vê a ilustraçãozinha dele aqui, como ele tinha um corpo muito parecido, um corpo muito semelhante a um vegetal, e vive em solo, na casca de árvores, em raízes. Bom, se ele vive no ambiente junto com os vegetais, provavelmente ele é um vegetal. E aí ele foi um período, ele permaneceu no grupo dos vegetais. Mas os vegetais têm uma característica
muito diferente dos animais, que é a característica de produzir o próprio alimento no fenômeno da fotossíntese. E quando eles levaram para o laboratório, eles observaram que no laboratório, isolado, o fungo não tinha essa capacidade de produzir seu próprio alimento. Se você fornecesse a ele os elementos que os vegetais utilizam, água, sais minerais, gás carbônico e luz, o fungo não conseguia realizar a sua fotossíntese e ele morria. Aí eles tiveram a ideia, bom, então o fungo deve realizar a sua nutrição de uma forma semelhante a algumas bactérias que não precisam, elas também produzem o próprio alimento, mas não precisam dos mesmos elementos dos vegetais. Elas usam algumas substâncias que estão no ambiente. E eles começaram a ofertar essas substâncias. E os fungos continuavam morrendo. De um dado momento, eles resolveram deixar um vegetal junto com o fungo, para poder identificar com clareza o que estava acontecendo. E nesse momento, eles perceberam que o fungo começou a parasitar o vegetal. Ou seja, o fungo usava o vegetal como alimento. E essa situação em que o fungo não tem a capacidade de produzir o próprio alimento, tira ele do grupo das plantas, do reino Plantae ou Metaphyta, e deixa ele mais próximo do reino Animalia. Aí eles transferiram o fungo para o reino Animalia. Quando eles transferiram o fungo para o reino Animalia, eles perceberam que o fungo não tinha todas as características dos animais. E aí eles entenderam, finalmente, que o fungo tem algumas características semelhantes às plantas, algumas características semelhantes aos animais, e que seria necessário, então, criar um reino para ele, reino fungi. Então, na nossa escala evolutiva, nós temos quais seres vivos? Reino Monera, com as bactérias e cianofícias, reino protista, com os protozoários e as algas, reino fungi, que é esse intermeio entre plantas e animais, reino Plantae ou Metaphyta e reino Animalia ou Metazoa. Finalmente, estava pronta a classificação geral em termos de reinos dos seres vivos. Mas tem um integrante que está muito presente no nosso convívio, que ocasiona doenças, que tem a capacidade de se reproduzir e que nós não estamos percebendo, nós não estamos vendo sinalizado nessa sistemática dos seres vivos. Que representante seria esse? O vírus. Mas os vírus não estão aqui na classificação dos seres vivos? Não, eles não vão estar presentes na classificação dos seres vivos. Por quê? Porque os vírus, eles têm um período em que eles têm todo o metabolismo, todo o aparato, muito semelhante a um ser vivo. Ele tem a capacidade de se reproduzir, ele tem a capacidade de se alimentar. E tem um período que ele fica totalmente inerte, em que ele não se reproduz, em que ele não tem um metabolismo ativo. Bom, mas se ele tem esse período em que ele não se reproduz, não tem metabolismo ativo, não seria alguma coisa semelhante com uma hibernação? Porque tem muitos animais que fazem hibernação, que o metabolismo dele é muito baixo, mas não é zero. Hibernação é um fenômeno de metabolismo baixo, mas não zero. Então eles visualizaram que o vírus o quê? Ele se reproduz, ele tem metabolismo apenas quando ele está dentro de alguma célula. Então tem vírus que parasitam bactérias, tem vírus que parasitam protozoários, tem vírus que parasitam fungos, parasitam vegetais, parasitam animais. Então o vírus, para ele se reproduzir, para ele se nutrir, ele precisa estar dentro de uma célula. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Sem a célula, ele não funciona, ele fica inerte. Ele fica naquele metabolismo que eu já falei, aquele metabolismo zero. Então, nós não vamos ver o vírus na classificação dos seres vivos. Ele vai ter o quê? Um grupo dele. Eu não posso usar o termo reino, porque reino está relacionado aos seres vivos, reinos dos seres vivos. Então, o vírus possui seu próprio grupo. Ele tem um grupo.
E aí, quando estivermos na aula de vírus, nós vamos ver todas as características dele, como ele se reproduz, quais são os mais frequentes, aqueles que, né, ocasionam doença, que parasitam principalmente a nossa espécie, visto que é fundamental isso para a nossa compreensão facilitada sobre todo o mecanismo do vírus. E nós vamos ver os vírus que têm a capacidade de parasitar os integrantes dos outros reinos. Aqui nós temos uma tabela que nos sinaliza as características desses seres vivos. São só essas características? Não. Isso aqui é uma classificação básica, características básicas, para a gente ter uma noção geral, porque, como eu vi com vocês, como o fungo, ele tem um pouquinho de característica de plantas e um pouquinho de característica de animais, ele tem um reino próprio. Então aqui nós vamos ver com detalhes quais seriam as características, porque que cada um desses grupos tem seu próprio reino. E aí começando, o reino Monera. O Monera, e é mais fácil a gente visualizar, aqui já nos representantes, as moneras estão as bactérias e cianofícias. Primeira colunazinha está relacionada à célula. Segunda coluna, quantidade dessa célula. Então, terceira coluna, tipo de nutrição, tipo de reprodução e os exemplos desses reinos, os representantes. Então, na primeira coluna, vamos entender o que significam os termos. Então, na primeira coluna, eu visualizo que o Monera tem um termo denominado procarionte e todos os outros têm um termo denominado eucarionte. O que seria o indivíduo? O que seria a célula procarionte? É muito legal a gente ter aquele esquema para a gente poder lembrar uma coisinha. As moneras, as bactérias e cianofícias, elas são as células mais primitivas. Se elas são as mais primitivas, ela não tem uma célula que tenha tanta estrutura para que ela tenha todos os elementos dessa célula. Então, na célula das bactérias está faltando um elemento. Que elemento é esse? A membrana que envolve o núcleo, a carioteca. Mas essa membrana não seria interessante? Proteger o material genético não seria interessante? Sim, mas se nós estamos vendo que é a base do reino dos seres vivos, em que eu tenho efetivamente o grupo Monera, ele não identificou, as bactérias não identificaram essa importância. Então elas não têm essa membrana nuclear, elas não têm a carioteca, que é o nome da membrana nuclear. Então por isso que elas vieram antes, né, dessa formação da carioteca, então procarionte, por conta disso. Protista, fungi, plantae ou animalia, eles já protegeram seu material genético. Eles protegeram esse material, eles identificaram que se proteger esse material genético sofre menos danos e com isso a célula ela vai sofrer muito menos agressão no momento de se reproduzir. Isso para os seus descendentes. Alterações, muitas alterações para o descendente, quando você tem essa membrana que protege. Então, eles possuem a carioteca, logo eles são eucariontes. Então, em relação ao tipo de célula, Monera é o único reino que é procarionte, a sua célula não possui membrana nuclear, não possui carioteca. Protista, fungi, plantae ou metafita, animalia ou metazoa, todos eles são eucariontes. Eles são mais evoluídos. A gente visualiza a base e daí os mais evoluídos. Quantidade de células. Os indivíduos podem ser classificados como unicelulares, eles possuem uma célula. A célula é o indivíduo como um todo. Ou pluricelulares, onde eles têm duas ou mais células. Podem ter bastante células, nós temos trilhões de células. Aliás, nós temos tantas células que nós vamos perdendo por aí. Só de eu encostar no quadro, eu já estou deixando as minhas células aqui. Quando nós tomamos banho, nós já vamos deixando nossas células. Quando você coloca a roupa, você tira a roupa, trilhões de células. Mas é interessante que nós vemos aqui que eu começo a escala com o unicelular e eu tenho aqui, né, eu chego ao indivíduo que, os dois últimos reinos, que eles são apenas pluricelulares. Eu fui evoluindo, fui aumentando a quantidade de células nos indivíduos.
Isso é positivo. Por quê? Quando eu tenho a bactéria, ela é uma célula. Se tiver alguma agressão, o próprio indivíduo vai morrer. Quando você chega aqui, no nosso caso, que é mais fácil essa compreensão, nós temos muitas células, nós vamos perdendo, como já foi dito, nós vamos perdendo células quando nós tomamos banho, quando você encosta numa superfície, quando você troca de roupa, e isso vai se regenerando. Então isso não é um problema no nosso caso e no caso dos reinos mais evoluídos que têm maior quantidade de células. Então as moneras são unicelulares. A maioria dos protistas, que são os protozoários, eles são também unicelulares, porque daqui eu tenho um reino que é unicelular. Eu não iria pular automaticamente para indivíduos pluricelulares. Eu tenho sempre o quê? Se é um caminho evolutivo, as coisas vão ocorrendo gradativamente. E aí eu tenho a bactéria unicelular, os protozoários, ainda elementos, né, indivíduos que são unicelulares, mas eu já visualizo aqui, ó, olha as algas integrantes desse reino protista. Então eu já vejo que tem protozoários, que são os unicelulares, e as algas, como foi sinalizado, algas e protozoários, que são os pluricelulares. Quando eu avanço, eu chego aonde? Só acompanhar a escala. O reino fungi. Olha a minha escalinha. Monera, protista, fungi, plantae, animalia. Então, quando eu sigo, eu tenho no reino fungi, eu vou ter ainda integrantes que são unicelulares e eu já tenho, nesse momento, assim como surgiu no protista, integrantes que são pluricelulares. Exemplo, os fungos, mas os fungos ficam uma coisa assim muito ampla. Exemplo de fungos unicelulares, aqueles que ocasionam o mofo nos alimentos. Então você deixou ali um pedaço de pão, ele ficou guardado no armário, quando você for pegar, esse pão, ele está apodrecido. Aquela nuvenzinha que você visualiza, né, que a gente chama vulgarmente de mofo, são os fungos unicelulares. Às vezes encontramos em outros ambientes. Você pode encontrar fungos numa roupa que ficou no armário guardada há muito tempo. Aí vem aquela pergunta, poxa, mas como o fungo consegue sobreviver naquela roupa guardada no armário tanto tempo? Lembra o comentário de que quando a gente coloca a roupa e tira a roupa, células nossas ficam presentes na roupa e que os fungos precisam de células para se alimentar, eles não produzem o próprio alimento? Então, quando esse fungo está presente na roupa, que ele vem pelo ar, se deposita na nossa roupa e se alimenta das nossas células, mesmo elas estando mortas. Então, esses seriam os fungos unicelulares, esses, por exemplo, que causam o mofo, que causam micose, que causam o pé de atleta, que estão presentes na nossa pele, parasitando a nossa pele. E os fungos pluricelulares? Esses seriam quais? Os cogumelos, que são mais conhecidos, né? Que a gente utiliza muitas vezes na alimentação, alguns tipos de comida, você faz uso desses fungos. Ele é um elemento, né, do reino fungi, identificado como um organismo pluricelular. Percebe-se, né, visualmente que ele tem várias células. E aí vamos para o plantae ou metafita. As plantas e, no modo geral, né, nós vamos ter sempre o quê? As plantas como organismos pluricelulares. Ah, mas é aquela plantinha menorzinha, pequenininha, tal. Se eu não preciso do microscópio para visualizar, eu tenho aí nesse reino esse integrante que é pluricelular. Às vezes, até um indivíduo pluricelular, eu ainda preciso de microscópio. Às vezes eu tenho de pequeno porte. Mas como as plantas, eu disse da maioria, né? Você já consegue visualizar sem o uso do microscópio. E isso vai ocorrer também no reino ao qual nós pertencemos, o reino animale ou metazoa. Esse termo já ouvimos, estamos ouvindo isso desde criança, né? Zoológico, que eu vou lá visualizar os animais, como eles vivem, como se alimentam. Então, no reino animale ou metazoa, também nós teremos apenas integrantes que são pluricelulares. Tipos de nutrição, 2 eixos. Está sendo bem fácil, porque eu estou sempre, né, numa situação de 2 eixos. Aqui, 2 possibilidades, e nós vamos chegar a isso no tipo de nutrição também. O indivíduo é autótrofo, o ser vivo, seja em que reino ele estiver presente, ele vai ser indicado, ele vai ser classificado como autótrofo ou ele vai ser heterótrofo. Diferença.
autótrofo, auto, de autonomia. Ele tem a capacidade de produzir o próprio alimento. Ele tem autonomia para isso. Heterótrofo, ele não tem essa capacidade de produzir o próprio alimento. Então, nós vamos na monera, tem algumas bactérias e algumas cianofícias, né? As cianofícias, de modo geral, e algumas bactérias, que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Elas realizam a fotossíntese ou a quimiossíntese. Então, fotossíntese ou quimiossíntese. E as bactérias que são heterótrofas, elas são procariontes, são unicelulares e são heterótrofas. Como é que o indivíduo, ele é unicelular, ele é tão pequeno, ele não tem a capacidade de produzir o próprio alimento? Onde ele vai receber esse alimento? Onde ele vai capturar esse alimento? Ele parasita outro ser vivo. Bactérias que estão parasitando integrantes de qualquer reino. Então, assim como podem parasitar o nosso organismo também, como já ouvimos falar, dos pneumococos, que ocasionam a pneumonia, e outros exemplos que veremos na nossa aulinha sobre doenças. Os protozoários, como eu tenho, no reino protista, como eu tenho protozoários e algas, então eu também vou ter essa possibilidade. Alguns indivíduos são autótrofos, têm a capacidade de produzir o próprio alimento, e outros indivíduos têm que parasitar. Protozoário muito comum em relação ao nosso estudo da biologia, que a gente ouve falar muito há muito tempo, Trypanosoma cruzi, que ocasiona o mal de Chagas. Ele parasita as fibras musculares do coração do indivíduo que tem o mal de Chagas, que ele é parasitado. Reino fungi. O reino fungi, ele, no caso, ele é apenas heterótrofo. Lembra quando eles estavam na dúvida da classificação? Ah, ele se assemelha, quando você olha, você visualiza, parece uma plantinha. Mas os vegetais, que já é o próximo elozinho, todos eles são autótrofos. Então, o fungi, como ele perdeu essa classificação em termos do próprio alimento, como foi visto detalhadamente, que ele não tem a capacidade de produzir o próprio alimento, ele precisa estar parasitando. Então, foi identificado que o tipo de nutrição dele é heterótrofa. Aí, por isso, um dos motivos de ter criado um reino só para ele. Lembrando dessa observação no iniciozinho. E as plantas? Elas têm a capacidade de produzir o próprio alimento. As plantas realizam o que nós já ouvimos bastante, mas lembrando, a fotossíntese. Os elementos da fotossíntese, necessário para a fotossíntese, água, sais minerais, gás carbônico e luz. Com isso, ela tem a capacidade de produzir o próprio alimento e ainda libera oxigênio para o ambiente. Os animais, né? No reino animal é o metazoo, os animais, nós somos heterótrofos. Nós temos que capturar o alimento, nós temos que ingerir esse alimento. Nós não temos a capacidade de produzir o próprio alimento. E aí você visualiza na escala de evolução, correto? Que nós somos pluricelulares, já foi citado aqui, e nós perdemos essa capacidade, pela escalinha, de produzir o próprio alimento. Em algum momento houve alguma alteração e nós, então, nos tornamos heterótrofos, estritamente. Tipos de reprodução. De novo, dois eixos. Ou a reprodução é sexuada ou a reprodução é assexuada. Então, como é que é mais fácil identificar essa diferença? Para a reprodução sexuada, eu preciso que tenha a combinação de material genético. Aí vocês vão dizer, poxa, mas o reino monera, as bactérias, como pode? Se eles são unicelulares, como é que combina o material genético com outra célula? Porque através do que envolve a bactéria, membrana plasmática e parede celular, elas fazem uma comunicação. Então, mesmo o reino monera, nós já temos o tipo de reprodução que é sexuada, que é a combinação genética. Isso que é a característica maior para a reprodução sexuada. E a reprodução que é assexuada? A reprodução que é assexuada, eu preciso apenas de um indivíduo. E o descendente dele vai ser uma cópia dele, ou seja, um clone. Então esse indivíduo, de alguma forma, ele cria uma cópia, seja espontaneamente ou seja artificialmente, que nós vamos ver já já. Então no caso da bactéria, a bactéria ela tem essas duas possibilidades. Ou ela, de forma sexuada, encontra outra bactéria e elas trocam o material genético,
e as duas bactérias vão estar diferenciadas, por isso que eu digo que é reprodução, ou uma bactéria apenas se divide em duas, cisparidade ou bipartição. Nos protozoários, nós temos essa mesma possibilidade. Alguns protozoários, algumas células conseguem trocar material genético com a outra e alguns indivíduos conseguem se dividir em dois e reforçando. Quando ocorre dessa forma, está criando um clone. Os dois serão iguais. Não é muito positivo isso, porque se alguma coisa no ambiente agredir um dos indivíduos, vai agredir os dois, visto que eles são clones. No fungo, nós repetimos a situação da reprodução assexuada e sexuada, alguns fungos com o vento, com a ação de alguns animais, com a ação de outros seres vivos, pedaços desse fungo, esporos desse fungo vão se propagando no ambiente. E de forma assexuada, quando eles trocam o material genético também. Na relação das plantas, nós temos a seguinte situação: reprodução assexuada. Já perceberam? Às vezes você pode pegar um galhozinho da árvore, coloca no solo e você vai ter outra árvore igual àquela que você tirou o galho. Eu precisei de dois indivíduos? Não. Eu tirei um pedaço da árvore, coloquei no solo e eu formei um clone. Então, eu tenho um tipo de reprodução assexuada e, como nós já sabemos, quando ocorre reprodução assexuada, é clone. Reprodução sexuada no caso dos vegetais, eles não se movimentam. Como é que se dá essa reprodução sexuada? As plantas, elas têm alguns indivíduos que produzem o gameta masculino ou a célula sexual masculina, que é o pólen. Outra da mesma espécie produz o gameta feminino ou a célula sexual feminina, que é o óvulo. Então, tem indivíduos separados, uma que é só masculina, outra que é só feminina. Mas ainda há casos de plantas que são hermafroditas. A mesma planta tem a capacidade de produzir pólen e óvulo. Mas como esse pólen, como essa célula sexual masculina, chega até esse óvulo? Vários mecanismos. O vento, então já viram? Às vezes um vento muito forte vai sacudindo as folhas, as flores. E nesse momento a flor se beneficia. Porque o pólen se solta, pode cair nela mesma, se ela for hermafrodita, ou pode ir para outro indivíduo da mesma espécie. Ah, mas só o vento? Não. Pode ocorrer também de alguns animais auxiliarem nessa propagação do pólen. As abelhas, quando elas vão buscar o néctar. Os morcegos, quando vão se alimentar de frutos. Então, eles se sujam de pólen e vão para outro indivíduo carregar esse pólen. Então, nós temos a reprodução que é do tipo assexuada, quando você tira uma parte desse vegetal, um galho ou mesmo uma folha, coloca no ambiente e eu formo um clone. E sexuada, quando o pólen consegue chegar ao óvulo, seja de forma apenas por aspectos físicos da natureza, como a questão do vento, ou por aspecto biológico, como a ação das abelhas, como a ação dos morcegos. Então, nós temos aí a classificação dos reinos dos seres vivos e suas características. Nós vamos dar uma pausa, daqui a pouquinho retomamos essa aulinha sobre taxonomia.